Olá! Então, hoje a gente vai trazer um novo conceito aqui para o nosso curso de comunicação não violenta. Essa é a nossa primeira aula do tema e a ideia de hoje é te dar uma ideia geral do que é isso. Talvez você já tenha ouvido falar, talvez não, porque o tema ainda está crescendo bastante no Brasil, embora fora do Brasil ele já tenha alcançado muita gente, especialmente nos Estados Unidos, onde nasceu esse tema. Mas hoje a ideia é te dar uma visão do que é isso e se dá para a gente melhorar não só a nossa forma de nos comunicarmos, mas a forma da gente se relacionar com a gente mesmo e com os outros. E para começar, ao invés de só falar teoricamente aqui, eu queria te convidar para fazer uma das práticas muito importantes na comunicação não violenta, que é de ficar 1 minuto em silêncio. E tem tudo a ver com mindfulness, né? Para a gente trazer consciência para o que está acontecendo comigo agora. Porque não tem como eu me comunicar de um jeito consciente, com clareza, se eu nem souber o que está acontecendo dentro de mim. Então o convite agora é que você pare aí onde você está, encontre uma postura confortável e possa fechar os seus olhos para ficar 1 minuto em silêncio com a pergunta: como eu estou aqui e agora? Então eu vou tocar um sininho que ele vai automaticamente, depois de 1 minuto, tocar novamente, e o convite é que você fique relaxadamente com essa pergunta: como eu estou agora? Como eu estou me sentindo? Então, boa prática de silêncio para você. E aí, foi bom parar esse 1 minutinho para se conectar com você e saber como você está se sentindo? Espero que sim, e talvez até se você tiver oportunidade, se você estiver em casa com mais alguém próximo, pode ser uma boa prática também você ir até essa pessoa e contar para ela o que você descobriu sobre você, como você está se sentindo. Essa já é uma prática da gente ser mais autêntico e falar da gente, falar o que está acontecendo no nosso mundo. Isso tem tudo a ver com comunicação não violenta. Mas antes de começar a falar teoricamente aqui, eu queria mostrar para vocês um possível diálogo do dia a dia de quem está aí trabalhando, com um exemplo de 3 possíveis diálogos numa mesma situação, né? Então, a gente tem um convidado aqui especial na aula de hoje, o Rodrigo Lolato, e ele vai nos apoiar nessa demonstração para te mostrar como poderia ser um primeiro diálogo de uma situação em que ele vai me pedir algo e eu vou ter uma determinada reação. A partir da minha reação, a gente vai continuar o diálogo um pouquinho. Depois ele vai me pedir novamente a mesma coisa, porém eu vou ter uma outra reação. E o convite é que vocês observem qual foi a diferença, o que aconteceu nessa segunda cena, né? Como eu me senti nessa segunda cena, como ele se sentiu, como vocês se sentem nesse tipo de diálogo no dia a dia. Depois a gente vai para uma terceira cena e, novamente, o convite é vocês refletirem, observarem
como que é esse terceiro diálogo no nosso dia a dia? Quando ele acontece, o que facilita, o que dificulta e também como eu me sinto num diálogo 3. Já estamos com o Rodrigo Lolato aqui e a gente vai imaginar que ele é uma pessoa que trabalha comigo, talvez meu liderado a gente poderia dizer, né? E serve para os diversos contextos. Para você que é professor, você pode imaginar isso no dia a dia da escola em que você trabalha, para você que talvez seja um educador mais do lar, uma mãe, um pai, e que também esteja fazendo o curso, você encaixa para o seu cenário, mas a ideia é como a gente pode ter uma conversa num cenário meio desconfortável em que ele vai me fazer um pedido e na verdade está com receio se eu vou dizer sim ou não. Então, vamos investigar a cena aqui. Obrigada, Rodrigo. Obrigado, Raila. Então, Raila, você sabe, na semana que vem tem um feriado, na quinta-feira, e eu gostaria muito de poder emendar a sexta-feira. Eu queria checar com você se tudo bem eu emendar o feriado. Ah, você emendar o feriado. Deixa eu pensar um pouquinho. Ai, nossa, gente, puxa vida, eu tava contando com ele na sexta-feira e a gente tá num momento de muita entrega, muita coisa para fazer. Ai, nossa, fico muito tensa com isso, mas não quero perder a amizade, né? O bom clima no trabalho. Tá bom, então você pode emendar, tá? Oba, que bom. Legal, obrigada. Bom, essa é a cena 1, né? Talvez bem familiar aí no nosso dia a dia. Às vezes a gente está do lado de lá, às vezes a gente está do lado de cá, falando sim, quando na verdade a gente queria falar não. E qual o custo disso para cada um e para a relação, né? Será que essa relação aqui ficou boa? Embora possa parecer que ele ganhou, porque ele teve o pedido atendido, é bem possível que se a gente fosse checar mais a fundo, ele percebeu algum inconveniente ali, algum desconforto e talvez não se sinta tão bem, não vá tão feliz para a emenda desse feriado, porque no fundo ele percebeu que embora as minhas palavras dissessem claro, tudo bem, que tinha ali uma mensagem também de desconforto que não foi expressa. Então, vamos ver uma segunda possibilidade. Oi, Raila, tudo bem? Tudo bem, você? Joia. Então, semana que vem tem um feriado na quinta-feira e eu adoraria poder emendar com a sexta-feira. Então, eu queria saber com vocês, tudo bem eu poder emendar? Não vai dar. Porque na semana que vem a gente está com muitos projetos, muitas coisas em andamento. E aí na sexta-feira eu de fato tô contando com você, todo mundo vem, assim, não tem jeito de liberar só você e ser uma exceção e não vai dar. Então precisa vir, tá? Tá bom. Então tá bom. Bom, cena 2, né? Como a própria expressão facial do Rodrigo demonstrou, provavelmente bem frustrante. E um gostinho assim de, poxa, nem olhou para mim, nem me perguntou os meus porquês. Afinal, provavelmente ele tinha boas razões para estar pedindo isso, mas eu quis logo garantir que eu não ia ficar com nenhum desconforto e que ele ia estar aqui na sexta-feira porque era isso que era bom para mim. Então, também pode ser que a gente se iluda imaginando que, eu ganhei então, né? Naquela ideia de ganha-perde, eu ganhei e só ele que perdeu. Mas será que é assim mesmo? Ou será que quando eu descuido de alguém com quem eu me relaciono, eu também não perco? Porque eu perco a qualidade dessa relação, da confiança que há aqui. Então, também não é bem por aí que a gente gostaria. Vamos tentar uma cena 3. Oi, Raila, tudo bem? Tudo bem. Então, semana que vem tem um feriado na quinta-feira e eu adoraria poder emendar com a sexta-feira. Eu queria checar com vocês, tudo bem fazer essa emenda? Bom, eu queria te ouvir um pouco mais, assim, eu imagino que você deve estar percebendo que a gente está num momento de bastante coisa, né? Uhum. E a gente nem vai fazer uma emenda geral para todo mundo, então eu imagino que você deve ter refletido antes de vir falar isso, eu queria compreender um pouco melhor. É que eu acho que eu produzo muito melhor quando eu consigo ter um tempo de descanso. Então, quando é hora de trabalhar, eu trabalho, posso ficar até tarde, não me importo com isso, mas um tempo maior de descanso para mim
me reenergizo, eu foco nas minhas coisas, e aí eu consigo voltar na segunda-feira muito melhor. Eu gosto de trabalhar por resultado. Ah, tá, entendi. Então, me parece que assim, essa coisa de ter o descanso só na quinta, trabalhar na sexta e depois o sábado e o domingo, para você não é a mesma coisa, assim, seria importante um descanso mais duradouro, porque aí você percebe que realmente te energiza. Super, eu faço coisas que eu gosto, viajo, aí naquele tempo eu foco em mim, depois da segunda-feira eu volto com muito mais gás, com muito mais motivação, produzo mais. Tá. Uau, assim, eu acho importante esse seu descanso, já que para você tem essa diferença. E ao mesmo tempo, queria te contar, assim, que eu tenho acho que duas preocupações principais com isso. Uma é em relação às demandas mesmo, se nada vai ficar atrasado, né? Então, como que você imaginou garantir que mesmo não tendo a sexta-feira trabalhada, o que precisa ser entregue, por exemplo, na segunda-feira vai realmente ser entregue? E uma outra preocupação minha é com a equipe, né? Como a gente não vai fazer isso para todo mundo, porque não teria condição, eu fico meio receosa se isso não vai gerar algum desconforto, sabe? Assim, uma questão de desigualdade. Bom, da minha parte eu me garanto, eu sei o que eu preciso fazer, eu posso te mostrar se você quiser o que eu pretendo terminar até a quarta-feira. Tá, você acha que daria para planejar e concentrar tudo de segunda a quarta, mesmo que significasse horas extras de segunda a quarta? Sim, equivalente ao que eu perderia na sexta, por exemplo. E eu posso te mostrar o que eu estou chamando do que eu posso entregar que faz sentido, como o meu objetivo da semana que vem. Você pode me dar alguma sugestão, se você acha que faz sentido, ou se tem algo que eu possa ter esquecido. É isso. Aí eu consigo garantir minha parte, que para mim eu sei que isso faz sentido. Eu não sei dizer com relação aos outros, né? Tô falando como é que eu funciono melhor. Tá. Bom, isso já me tranquiliza bem, assim, se a gente conseguir fazer esse olhar para a semana e garantir que nada vai atrasar na segunda-feira, já tá tudo bem. Essa questão da equipe, bom, me ocorre que talvez até outras pessoas poderiam gostar desse esquema de jogar as horas de uma ponte de feriado, e a gente pudesse compartilhar isso com a equipe, dizendo o seu motivo, que eu achei bem rico te ouvir. Eu estava aqui até já criando histórias de que talvez fosse porque você queria fazer uma viagem em família, mas até pode ser o caso de outras pessoas quererem também fazer isso, e a gente contar o porquê e talvez depois fazer uns rodízios também para em outras pontes de feriado outras pessoas também terem essa oportunidade e aí não gerar nenhum mal-estar. Pode ser? Bom, podemos fazer isso. Tá joia. Então tá, obrigada. Obrigado. Bom, essa é a cena 3, como vocês perceberam, ela levou um pouquinho mais de tempo, né? E aqui talvez seja já um grande paradoxo, porque às vezes a gente acha que um bom diálogo é um diálogo rápido, e aí o diálogo 1 e o diálogo 2 foram muito rápidos, é sim ou é não, e parece que está resolvido. A questão é que a solução dada provavelmente não foi sustentável e não cuidou da relação, e portanto a longo prazo pode ter um custo. Na terceira cena, a ideia foi cuidar desse diálogo para ele acontecer de uma forma que cuide de mim, das minhas necessidades, das minhas preocupações e ao mesmo tempo, cuide do outro, do que está acontecendo no mundo dele, das necessidades dele, para daí a gente co-criar uma solução que seja boa para os dois lados. Então a visão aqui é de ganha-ganha. A gente quer achar algo que fique bom para os dois lados, não seja eu ou você, né? Que seja uma visão mesmo de parceria, eu e você, usando toda a nossa criatividade aqui para inventar uma solução que fique boa para os dois lados. E isso tem tudo a ver com não violência, né? Porque cada vez que eu vou tentar cuidar do outro e descuido de mim, teve violência, mas violência comigo. Talvez ninguém tenha percebido, talvez só alguma dor no meu corpo físico que vai me contar, teve violência aqui, eu engoli um sapo. E quando eu vou cuidar só de mim, porque não, agora
eu não vou admitir mais violências comigo, quando é não, e eu vou fazer o que é bom para mim, mas não me disponho a olhar para o outro e cuidar também do outro, provavelmente eu vou ser percebido como violento, como agressivo, porque eu não mostrei interesse genuíno pelo outro. Na terceira cena, a gente quer conciliar o melhor desses dois lados. Como eu posso cuidar de mim, para não ter autoviolência, e como eu posso compreender e mostrar interesse pelo outro e também criar uma solução que o contemple também. E aí não tem violência com o outro na relação e, portanto, cuida de nós dois e aos poucos isso vai cuidando de todo o sistema onde a gente está inserido, né? Se a gente está numa equipe, se a gente está numa nação e a gente vai a cada interação tentando cuidar de todos os envolvidos na interação, a gente vai criando relações gostosas, de confiança, de parceria e amanhã, quando a gente precisa um do outro, a gente tem essa memória que, é bom dialogar com essa pessoa porque a gente quer benefícios mútuos e não cuidar só de mim a despeito do outro. Então, esse é o nosso tema aí da comunicação não violenta. Por hora eu agradeço o Rodrigo. Obrigada, Rodrigo. Obrigada. Então, agora, depois dessa simulação aqui de um diálogo, onde na cena 1 e na cena 2 não tinha tanto cuidado mútuo, né? E especialmente na cena 1 não tinha verdade, não tinha autenticidade, porque eu falei um sim querendo dizer não. Agora sim, eu queria contar um pouco de onde vem esse trabalho da comunicação não violenta. O livro base aqui em português é esse, Comunicação Não Violenta, Técnicas para Aprimorar Relacionamentos Pessoais e Profissionais, do Marshall Rosenberg. O Marshall era um psicólogo norte-americano, ele já faleceu em 2015, mas da década de 60 até 2015, ele lançou esse livro e começou a divulgar esse conceito por várias partes do mundo. Esse é o livro original. Eu gosto de trazê-lo porque aqui o título que o Marshall escolheu é Comunicação Não Violenta, a linguagem da vida. E acho que mostra os dois lados da comunicação não violenta, porque ela tem toda uma filosofia, todo um princípio por detrás, que é como que eu crio uma linguagem em que mantenha a vida entre eu e o outro, né? E esse outro pode ser meu filho, pode ser meu aluno, pode ser meu vizinho. Como que eu mantenho essa relação viva, gostosa, fluindo? Porque a gente percebe quando alguma coisa travou ali e parece que cortou o fluxo de vida na relação e que, em geral, a gente experimenta com muito desconforto, com muita dor, especialmente se é um relacionamento importante para a gente. Cada vez que bloqueia o fluxo de vida, a gente experimenta dor. Então, essa era a ideia dele, o propósito, vamos dizer assim, da comunicação não violenta, mas de fato ela tem também algumas técnicas ou uma estrutura de 4 elementos muito importantes para a gente chegar naquele diálogo 3, onde basicamente a gente tinha ali 2 elementos fundamentais, que é o elemento da autenticidade. Como que eu expresso para o outro o que está acontecendo comigo verdadeiramente e conto para o outro se eu estou preocupado, se eu estou tranquilo, se eu estou aflito, mas sem falar do outro. Então, na autenticidade eu falo de mim, como eu fiz na demonstração. Olha, eu estou meio preocupada com isso e estou insegura de te dizer sim, porque eu não sei se outras pessoas vão ficar desconfortáveis. Então, eu falo de mim. No outro lado, quando eu vou olhar para o outro, se complementa com a empatia. Então, eu olho para o outro também. O que está acontecendo com o outro? Qual é a verdade do outro? E, de repente, se ele não tem essa linguagem de autenticidade ainda, eu posso ajudá-lo e falar, parece que você está preocupada agora, ou com isso que eu te disse, me deu a impressão que você ficou chateado, ou você está desanimado agora, e aí eu checo o que está acontecendo com o outro para justamente a gente conseguir trazer para o diálogo a verdade dos dois lados e a gente se conectar profundamente para daí a gente pensar o que a gente faz juntos, o que a gente combina, que fique bom para todos os lados, independente de quem são essas pessoas, de que idade elas são, né? É óbvio que se é com uma criança muito pequena, a gente vai ter outros elementos e aí aqui, para quem quiser se aprofundar
Vocês vão receber depois a indicação desses livros, mas tem esse livro também do Marshall, Criar Filhos Compassivamente, Maternagem e Paternagem na Perspectiva da Comunicação Não Violenta. Aí a gente percebe que tem algumas adequações, especialmente se é uma criança muito pequena, né, que a gente vai precisar adaptar, porque de repente, se eu for querer fazer uma autenticidade com uma linguagem muito rebuscada, olha filho, nesse momento eu tô meio aflito, talvez ele nem saiba ainda o que é aflito, então como que eu traduzo isso na linguagem que a criança consegue se conectar com o que também está vivo em mim. Mas aqui tem vários casos interessantes, o Marshall ia experimentando inclusive com os filhos dele, para quem quiser mergulhar mais nessa parte de uso da CNV com crianças, fica a dica desse livro. E aqui também é outro livro que embasa o nosso curso, do Marshall também, A Linguagem da Paz em um Mundo de Conflitos. E aqui ele traz alguns casos que ele teve a oportunidade de fazer a mediação de conflitos muito graves, em tribos que às vezes estavam brigando há anos, às vezes tribos que um lado já tinha matado metade da família do outro lado, e ele colocava essas pessoas para conversar, às vezes quem era de Israel e quem era da Palestina, e ele colocava essas pessoas para conversar também para ver se tendo alguém ali que tem essa linguagem da paz, essa linguagem da não violência já mais treinada, se com a ajuda dessa pessoa dá para ir traduzindo, talvez falas como, mas você é muito egoísta, você só pensa em você, em falas mais próximas da autenticidade, que seria algo como, olha, eu estou sentindo falta de também olhar para mim, de cuidar do meu lado. Então ele ia traduzindo de um para o outro, e às vezes quando não era possível ainda um lado empatizar com o outro, ele fazia esse papel de ajudar. Por exemplo, se alguém falasse, mas é porque você matou metade da minha família, você não pensa em ninguém, e ele podia ajudar a falar, imagino que isso te deixou com muita tristeza, com muita dor, é isso? E aí ele, como mais neutro ali na situação, conseguia oferecer empatia, com isso favorecendo que cada vez aquela conversa, mesmo num cenário de grande conflito, fosse vindo mais e mais para perto da autenticidade, da empatia, onde a gente pode, de fato, agora começar a se ouvir, se compreender e então poder dialogar e criar combinados a partir da clareza do que está acontecendo de cada lado, como que a gente quer combinar algo para ficar bom para os dois lados, né? Então, essa é a ideia central da comunicação não violenta e fica o convite, por enquanto, para você só com essas provocações aqui de hoje, especialmente com a demonstração do diálogo, começar a se observar, né? Observar suas interações, seus diálogos, em que situações você tem deixado de falar ou tem falado de jeitos que você percebe que não cuidou do outro, ou tem dito sim querendo dizer não. E aí começar a observar os efeitos disso em você e no outro e já se fazer essas perguntas de como eu posso dar o menor passo possível agora para tentar ser mais autêntico e falar mais de mim, ao invés de, às vezes, para quem tem a tendência de se omitir ou se submeter e ficar calado, como eu posso tentar ser mais autêntico e como eu posso tentar ser mais empático, olhar mais para o outro, porque cada vez que eu olho para o outro e considero o outro em qualquer decisão, provavelmente vai ser melhor para nós dois, inclusive porque se o outro co-criou comigo um combinado, a gente sabe que as chances dele estar mais engajado vai aumentar bastante, né? Então isso serve para o dia a dia numa sala de aula, se eu quero fazer combinados com os alunos. Uma coisa é eu fazer sozinha e contar para eles e exigir que eles cumpram, outra coisa é de repente eu contar o porquê que eu gostaria de fazer aqueles combinados e ouvir deles e saber como que isso também pode ser bom para eles e a gente construir conjuntamente com outros combinados, né? Então fica aí essas ideias centrais da comunicação não violenta e fica especialmente também o convite de você praticar o 1 minuto de silêncio, que a gente na CNV
a gente chama de check-in, que é checar de tempos em tempos, quando a gente se recordar, como eu estou, né? Tantas vezes no dia, aliás, a gente faz essa pergunta uns para os outros: oi, como você está? Oi, tudo bem? A questão é que a gente automatizou e, em geral, sem nem se dar conta, a gente responde: tudo bem, e você? Tudo bem, e você? Tudo bem, e você? Tudo bem? E a gente não para aproveitar essa oportunidade de checar como eu estou. Então, fica aí esse convite de daqui até a nossa próxima aula, você se flagrar de tempos em tempos com essa pergunta: como eu estou agora? Porque pode ser que num determinado momento, ao receber um e-mail e se fazer essa pergunta, você perceba: nossa, eu estou muito agoniado agora com esse e-mail, com raiva, ou aflito, e aí só de eu me conectar com o que está acontecendo em mim, já tem mais chance de eu escolher uma resposta mais consciente e, portanto, mais cuidadosa e, portanto, menos violenta, né? Então ficam esses convites aí e logo mais a gente se encontra para a segunda aula. Obrigada!